Toda manhã você acorda, abre os olhos e antes mesmo de sair da cama já sente algo. Pode ser um cansaço que não passa com o sono. Pode ser uma falta de ar leve que some depois que você se levanta e anda um pouco. Pode ser um inchaço nos pés e tornozelos que estava lá ontem e está lá hoje de novo. Pode ser um batimento irregular que você sente no peito por alguns segundos antes de normalizar. Você já se acostumou com esses sintomas. Já os incorporou na ideia que tem do que é acordar após os 70 anos. E é exatamente esse acostumar-se que o seu coração não pode pagar o preço. Cardiologistas e geriatras que trabalham com pacientes acima dos 70 anos identificam um padrão perturbador com frequência alarmante. A maioria dos eventos cardíacos graves em idosos, infartos, insuficiências cardíacas descompensadas, arritmias severas, foi precedida por semanas ou meses de sintomas matinais que o paciente havia normalizado. Não porque fossem descuidados, mas porque ninguém havia explicado que o coração acima dos 70 anos tem uma linguagem específica e que essa linguagem fala com mais frequência de manhã, quando o corpo está saindo do repouso e o sistema cardiovascular está fazendo a transição para as demandas do dia. Fique até o final, porque o quinto sinal é o que mais frequentemente é confundido com outra coisa e o que mais frequentemente indica algo sério que ainda pode ser revertido. Sinal número 1. Você acorda cansado. Não o cansaço de quem dormiu pouco ou mal, o cansaço de quem dormiu 7, 8 horas e acordou como se não tivesse dormido nada. Um peso no corpo que está ali antes do primeiro passo, antes do primeiro café, antes de qualquer esforço do dia. Você atribui à idade, atribui ao colchão, atribui ao tempo que está fazendo. Mas o que o coração pode estar tentando dizer é diferente. A fadiga matinal persistente em pessoas acima dos 70 anos é um dos sintomas mais estudados pela cardiologia geriátrica e um dos mais subestimados. O coração que está trabalhando acima da sua capacidade para bombear sangue adequadamente para os tecidos gera uma sensação de cansaço que não responde ao repouso, porque o repouso não resolve o problema subjacente. É como tentar descansar enquanto carrega um peso invisível. O repouso alivia temporariamente, mas o peso ainda está lá quando você acorda. Em termos clínicos, essa fadiga que não cede com o sono é um dos sintomas mais precoces da insuficiência cardíaca, uma condição em que o coração não consegue mais bombear sangue com a eficiência necessária para as demandas do corpo. Pense em Dona Conceição, 72 anos, que havia passado os últimos 4 meses acordando com um cansaço que ela descrevia como "parece que nem dormi". Havia trocado o colchão, havia tomado suplementos de magnésio, havia ido dormir mais cedo. O cansaço persistia. Quando finalmente mencionou ao médico, quase como uma observação secundária no final da consulta, o médico pediu um ecocardiograma. O resultado mostrou disfunção diastólica moderada, o coração se contraindo bem, mas com dificuldade para relaxar e se encher adequadamente entre os batimentos. Uma forma precoce de insuficiência cardíaca que, com o tratamento adequado, estabilizou completamente em 3 meses. Dona Conceição nunca havia imaginado que o cansaço de toda manhã era o coração pedindo atenção. Sinal número 2. Dificuldade para respirar quando você se deita. Especialmente se você percebeu que precisa de mais travesseiras do que antes para dormir confortavelmente. Ou se acorda à noite com sensação de sufocamento que melhora quando você se senta. Esse sinal tem um nome clínico específico: ortopneia. A dificuldade para respirar na posição horizontal que melhora com a posição vertical. E junto com ela, os episódios de despertar noturno por falta de ar, que os médicos chamam de dispneia paroxística noturna. O mecanismo é direto e importante de entender. Quando você se deita, o sangue que estava acumulado nas pernas por efeito da gravidade durante o dia redistribui para o tronco e para o coração. Um coração saudável acomoda esse aumento de volume sem dificuldade. Um coração que já está sobrecarregado, que já estava trabalhando no limite da sua capacidade, não consegue acomodar esse volume adicional com a mesma facilidade. E o resultado é o acúmulo de líquido nos pulmões que produz a sensação de falta de ar na posição deitada. Quando a pessoa se senta ou se levanta, a gravidade redistribui o líquido para baixo novamente e a respiração melhora.
O alívio na posição vertical é tão característico que os médicos o usam como dado diagnóstico. Pense em seu Augusto, 75 anos, que havia passado de um travesseiro para dois, de 2 para 3 ao longo dos últimos 6 meses. Havia atribuído a costumes novos e nunca havia conectado isso à sua saúde cardiovascular. Quando sua filha, que era enfermeira, percebeu que o pai havia adicionado o terceiro travesseiro, fez a pergunta certa. Você consegue respirar bem quando deita completamente plano? Seu Augusto tentou e não conseguia. A internação que se seguiu revelou insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O tratamento foi iniciado e em 6 semanas seu Augusto dormia com um travesseiro novamente. A filha disse depois que 3 travesseiros salvaram a vida do pai, porque ela sabia o que significavam. Se você também está comentando este vídeo, escreva o número 2 abaixo agora. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos falar especificamente sobre como monitorar sua pressão arterial em casa e o que fazer com os resultados. Sinal número 3. Você acorda com os pés e tornozelos inchados, ou percebe que o inchaço que costumava aparecer só à noite, agora já está presente de manhã, antes de você ter ficado de pé por uma única hora. Este deslocamento do inchaço para amanhã, quando deveria estar no mínimo depois de uma noite inteira deitado, é um sinal que merece atenção imediata. O inchaço nos membros inferiores em idosos tem múltiplas causas possíveis: insuficiência venosa, medicamentos, problemas renais ou hepáticos. Mas o inchaço que é progressivo, que está presente pela manhã antes do período vertical do dia, que está associado a outros sintomas como cansaço ou falta de ar, e que ocorrem em pessoas com fatores de risco cardiovascular, hipertensão, diabetes, histórico de doença cardíaca, tem probabilidade significativa de ser edema cardíaco. O coração que não bombeia com eficiência suficiente permite que o líquido se acumule nos tecidos, especialmente nos pontos mais baixos do corpo por efeito da gravidade. Pense em Dona Lourdes, 68 anos, que havia percebido que as sandálias que usava no verão anterior não serviam mais. Os pés haviam ficado mais largos, como ela descrevia. Havia comprado sandálias maiores sem pensar muito. Quando o clínico geral examinou seus pés numa consulta de rotina e encontrou edema com cacifo, o tipo de inchaço que deixa a marca do dedo pressionado por alguns segundos, perguntou há quanto tempo estava assim. Dona Lourdes calculou, uns 8 meses. 8 meses de inchaço progressivo que ela havia resolvido comprando calçados maiores. Os exames revelaram insuficiência cardíaca direita com comprometimento da função ventricular, tratável, estabilizável, mas com 8 meses de avanço não tratado que havia sido necessário reverter. Sinal número 4. Você sente o coração bater de forma irregular ao acordar, uma sensação de flutter, de salto, de batimento que parece fora do ritmo por alguns segundos ou por alguns minutos, que depois normaliza. Talvez tenha acontecido mais de uma vez. Talvez seja frequente o suficiente para que você tenha criado uma explicação particular para isso. Nervoso, cansado, tomei muito café ontem. Mas palpitações recorrentes ao acordar em pessoas acima dos 70 anos merecem uma investigação eletrocardiográfica que a maioria nunca realizou. O coração acima dos 70 anos tem características elétricas específicas. O sistema de condução que coordena os batimentos torna-se mais vulnerável a alterações do ritmo com o envelhecimento. A fibrilação atrial, a arritmia mais comum em idosos, tem incidência que dobra a cada década após os 60, afetando aproximadamente 10% das pessoas acima dos 80. E a fibrilação atrial tem uma consequência clínica que a torna especialmente perigosa. Ela aumenta o risco de AVC em até 5 vezes, porque o coração em ritmo irregular pode formar coágulos nas câmaras que, ao se desprenderem, chegam ao cérebro como êmbolos. Um AVC que poderia ter sido prevenido com anticoagulação adequada após diagnóstico correto. Pense em seu Valdemar, 71 anos, que sentia o coração tropeçar algumas vezes por semana ao acordar. Havia mencionado ao médico 2 anos antes e o eletrocardiograma feito naquele dia havia sido normal, porque a arritmia não estava presente no momento do exame.
O médico havia dito que estava bem e seu Valdemar havia assumido que eram nervos. 2 anos depois, teve um AVC isquêmico. O holter de 24 horas feito durante a investigação do AVC revelou fibrilação atrial paroxística, episódios que duravam minutos a horas e que não apareciam no exame de eletrocardiograma convencional. O anticoagulante que teria prevenido o AVC não havia sido prescrito porque a arritmia não havia sido detectada, porque o exame certo não havia sido pedido. Sinal número 5. O mais frequentemente confundido com outra coisa. Tosse seca e persistente que aparece principalmente pela manhã e que você já atribuiu a tudo menos ao coração. Alergia, ar seco do quarto, gota pós-nasal, refluxo, efeito colateral do remédio da pressão. Algumas dessas explicações podem até ser corretas, mas existe uma causa específica de tosse seca matinal em idosos que é sistematicamente subestimada: o acúmulo de líquido nos pulmões por insuficiência cardíaca incipiente. Quando o coração não bombeia com eficiência suficiente, o líquido que deveria circular começa a se acumular no intestício pulmonar, nos espaços entre os alvéolos. Esse acúmulo irrita os receptores de tosse nos pulmões e produz uma tosse seca, não produtiva, que piora na posição horizontal, especialmente de manhã, depois de horas deitado, e que melhora quando a pessoa fica de pé e o líquido se redistribui. A tosse cardíaca tem uma característica específica que a distingue da tosse respiratória comum. Ela piora com o esforço físico, piora quando a pessoa deita e frequentemente está acompanhada por outros sintomas cardiovasculares, como cansaço ou leve falta de ar. Existe uma segunda causa de tosse matinal que também passa despercebida. Os inibidores da ECA, um dos grupos de medicamentos mais usados no tratamento da hipertensão em idosos, tem como efeito colateral bem documentado uma tosse seca irritativa, que afeta entre 10% e 20% dos usuários. A maioria dos pacientes que desenvolve essa tosse nunca a menciona ao médico, ou a menciona e não é orientada sobre a possibilidade de troca para uma classe de medicamento equivalente, sem esse efeito. Nos 2 casos, tosse cardíaca ou tosse por medicamento, a solução existe, mas ela começa com a pessoa mencionar a tosse ao médico, em vez de explicar a tosse para si mesma. Pense em Dona Benedita, 73 anos, que havia desenvolvido uma tosse seca matinal há 7 meses. Havia tentado o antialérgico, havia trocado o travesseiro, havia começado a usar umidificador no quarto. A tosse persistia. Quando o médico finalmente perguntou especificamente sobre a tosse, Dona Benedita disse que era a alergia de sempre. O médico perguntou se era nova ou de sempre. Dona Benedita ficou em silêncio por um momento e então disse que havia começado há 7 meses. Essa resposta mudou tudo. O médico pediu radiografia de tórax, ecocardiograma e revisou a lista de medicamentos. Resultado: insuficiência cardíaca leve com congestão pulmonar incipiente, e o medicamento da pressão dela era um inibidor da ECA, que estava agravando a tosse. 2 ajustes. Tosse desapareceu, coração tratado. Agora você conhece os 5 sinais. O cansaço matinal que não cede com o sono, o coração trabalhando além da capacidade sem que ninguém perceba, a falta de ar ao deitar e os travesseiros acumulados, o líquido que o coração não consegue mais acomodar na posição horizontal, o inchaço nos pés e nas tornozeleiras, que já está presente de manhã, o edema cardíaco avançando enquanto a pessoa compra sapatos maiores, as palpitações e batimentos irregulares que voltam a aparecer, a arritmia que pode estar criando coágulos silenciosamente, e a tosse seca matinal que recebe todas as explicações, menos a correnta. 5 sinais. Todos eles têm algo em comum. São tratáveis quando detectados. A insuficiência cardíaca diagnosticada cedo pode ser estabilizada. A fibrilação atrial identificada pode ser anticoagulada antes do AVC. A tosse cardíaca ou medicamentosa tem solução quando o médico sabe que existe.
O que transforma cada um desses sinais de aviso em emergência é o tempo que passa entre o sintoma e o diagnóstico. E esse tempo é determinado por uma única variável: se a pessoa mencionou ou não ao médico. Amanhã de manhã, quando você acordar, preste atenção. Não com ansiedade, com atenção. O seu corpo está falando. O seu coração está usando a linguagem que tem disponível. E agora você sabe o que algumas dessas palavras significam. Deixe nos comentários qual dos 5 sinais mais se aproximou da sua realidade ou da realidade de alguém que você ama. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém acima de 70 anos que acorda todo dia com um sintoma que está explicando para si mesmo de uma forma que pode estar custando tempo que o coração não tem para perder. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.